Como eu já falei, é um privilégio para nós estarmos aqui nessa noite. Talvez você olhe para o lado e fale: está vazio a igreja hoje? O que está acontecendo? Estamos aqui nós, quem o Senhor quis trazer, Ele trouxe aqui essa noite e Ele quer falar conosco. E nós precisamos entender isso. Nosso Deus que, como já falamos, é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá no livro de Neemias, capítulo 4. Nós agradecemos a presença de todos nossos irmãos ali que nos visitam. Deus os abençoe, sejam bem-vindos em nosso meio. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Eu estarei fazendo a leitura e peço que os irmãos estejam acompanhando essa leitura de forma silenciosa. A defesa contra os adversários. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adostitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem acatar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai-vos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá.
Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um, o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que se seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, a Tua palavra, Deus, lida nesse momento, ela fala aos nossos corações. Ó Deus, o Teu santo livro, inspirado, ó Deus, por Ti, escrito através dos Teus servos, ó Deus, fala aos nossos corações, e nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco nesse momento. Nos abençoa, Deus, derrama do Teu poder, pela iluminação do Teu Santo Espírito, que nós possamos ter a compreensão, ó Deus, da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o livro de Neemias, no cânon hebraico, Neemias e Esdras, eles são um livro só. Por volta do século 3 depois de Cristo, esses livros, então, eles foram separados. E o livro de Neemias, e especificamente, ele conta a história desse líder judeu. Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes I, e aqui no contexto da época, ser copeiro do rei não era para qualquer um. Ser copeiro do rei era um cargo do alto escalão, e ele era copeiro desse rei da Pérsia, Artaxerxes I. Então ele era considerado um dos nobres ali, naquele povo da Pérsia. O povo de Jerusalém, que havia sido levado cativeiro à Babilônia, o povo de Israel, que agora sabe, depois de 70 anos de escravidão, eles sabem que Jerusalém se encontra em ruínas. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, e se nós olharmos também para o contexto da época, os muros de uma cidade diziam se ela era uma cidade prodígio ou não. As cidades que não tinham muros, elas estavam vulneráveis aos inimigos. As cidades que não tinham muros eram consideradas cidades fracas. Então, os muros de uma cidade, de uma determinada região, diziam muito sobre aquele lugar. O muro protetor, o muro em volta da cidade. E nós olhamos aqui para esse texto, e na verdade todo o livro de Neemias. Neemias tinha uma missão. Ele estava preocupado com a restauração dos muros de Jerusalém, mas ele ia muito mais além. Ele estava também preocupado com aquele povo, com a sua vida espiritual, com a dignidade daquele povo. Então Neemias, ele estava preocupado com o povo de Israel em vários aspectos. O copeiro do rei, que se nós olharmos nos capítulos anteriores, podemos ver que ele chega para o seu rei e ele pede para estar indo a Jerusalém, porque assim o Senhor havia o chamado para uma missão, e ele consegue convencer o rei a estar liderando esse povo diante dessa obra, que não era uma obra fácil, uma obra difícil, uma obra praticamente impossível. Neemias, como eu já falei, é uma continuação do relato do livro de Esdras. Ele tinha ali uma missão da reconstrução, mas a sua missão ela ia muito mais além.
Eu gostaria de que nós estivéssemos pensando hoje, irmãos, no tema Deus lutará por nós. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das lutas particulares, pessoais que nós travamos, das lutas familiares que nós também travamos, das lutas que nós muitas vezes travamos como igreja, como comunidade do Senhor aqui nesse lugar, Ele lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Em primeiro lugar, quando os inimigos se levantam, nós precisamos saber a quem nós servimos. Nós acabamos de ler um texto aqui em que Neemias ele está engajado na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele consegue motivar o povo a estar engajado nessa obra, mas os inimigos se levantam contra Neemias. E aí a gente vai ver aqui, tem alguns que são mencionados aqui, Sambalate, Tobias, alguns desses homens que eram líderes ali, governadores ali de regiões próximas, e a gente vai ver logo nos primeiros versos aí, no verso 2, por exemplo. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? E aqui nós podemos ver que esses inimigos, como aqui tratados por Neemias, eles, na tentativa de boicotar a reconstrução do muro de Jerusalém, eles zombavam daquele povo. Quem que esses fracos judeus pensam que são? Eles desqualificam esse povo, eles ridicularizam esse povo. E Neemias, após ele constatar que eles estavam sendo boicotados e de que seus inimigos estavam tramando contra eles, Neemias, ele tem uma atitude, e nós podemos ver claramente no verso 4 aí, qual foi a atitude de Neemias. A primeira atitude que ele teve quando ele soube dos seus inimigos, ele ora ao Senhor. Irmãos, muitas vezes nós, diante das adversidades, dos vários e vários inimigos que se apresentam a nós durante a nossa caminhada, às vezes nós nos desesperamos. Nós não conseguimos ver Deus, às vezes, nas situações em que nós estamos inseridos. Sambalate era governador de Samaria, na área norte de Judá. Talvez Sambalate ele descendesse de uma família israelita. Tobias de igual modo, Eles então conheciam o verdadeiro Deus de Israel. E quando nós pensamos às vezes em inimigos, nós imaginamos que o inimigo vem de fora, vem armado, vem com a faca nos dentes, pronto para nos atacar. E eu digo para vocês, muitas vezes o inimigo ele vem de perto, de muito perto. Eles, tanto Sambalate como Tobias, eles conheciam o Deus de Israel, mas a Bíblia fala que eles também serviam a outros deuses pagãos, ou seja, como eu já falei, nem sempre a oposição vem de fora. O povo foi chamado, o povo de Deus, irmãos, em todos os tempos, ele não foi chamado para ficar inerte. Você e eu, nós não fomos chamados para sermos crente de banco, como muitos por aí dizem. Aquele crente que chega, ele senta na igreja, ele é um crente denominado crente de banco. E ele recebe, ele vai, e às vezes quando não está no seu gosto, ele ainda reclama, ele ainda fala mal. Durante o trajeto desse povo aqui nessa nobre e grande missão da reconstrução dos muros de Jerusalém, eles enfrentaram grandes dificuldades. Tobias fala: quem esse povo pensa que é? Olha, eles vão reconstruir o muro lá, mas esse muro vai ficar tão frágil que quando uma raposa passar perto desse muro, esse muro vai cair. Aquele povo teve confiança. Aquele povo não se desanimou diante das dificuldades ali encontradas.
Meus irmãos, nós precisamos fazer como o povo de Israel fez. Nós precisamos saber a quem nós servimos. Quando os inimigos se levantam, nós precisamos saber a quem nós servimos. É fácil dizer que nós estamos engajados em uma missão, não é verdade? É muito fácil nós dizermos que estamos engajados numa obra. É muito fácil nós dizermos que fazemos parte de uma determinada denominação, de uma determinada igreja, de uma determinada comunidade local. Mas eu digo para vocês que o povo que realmente irá entender e viver essa missão é um povo que conhece o Deus a quem serve e vive uma vida de intimidade com esse Deus. É provável também que muitos daquele povo, daqueles liderados por Neemias, em algum dos momentos tenham pensado: não vai dar certo. Tenham olhado com uma certa desconfiança: esse trabalho não vai ser finalizado. A Bíblia fala que os muros de Jerusalém estavam em cinzas. É provável que muitos daquele povo, dos liderados ali por Neemias, tenham achado que aquilo ali era uma grande loucura. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite: onde é que nós nos encontramos aqui nesse texto? Nós, Igreja Presbiteriana do Lago Azul. Será que de fato nós estamos engajados na obra ou muitas vezes nós estamos apenas sendo clientes? Será que nós, como liderança, muitas vezes não estamos realmente preocupados com a nossa clientela, em servir-lhes um bom sermão, um bom louvor, né? Programações que alegram, que exaltam o coração humano? Onde nós nos encontramos aqui nesse texto, meus irmãos? E eu penso que chegou o momento de nós regaçarmos as nossas mangas. Eu penso que chegou o momento de nós irmos em frente na nossa missão. Mas qual é a nossa missão, Marcos? Qual é a missão da Igreja do Lago Azul, da Igreja Presbiteriana aqui no Lago Azul? Aquele que nos chamou para essa missão jamais nos desamparará. Às vezes você pode olhar para o lado e se sentir entristecido, às vezes você pode olhar para frente e se sentir entristecido, ou para trás e se sentir fraco. Mas o que eu gostaria de que você levasse no seu coração nessa noite é isso: jamais o Senhor nos desamparará na missão. O verso 6 diz que aquele povo, além de conhecer o Deus a quem eles serviam, eles tinham um ânimo no trabalho. Finalzinho aí do verso 6, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aquele povo tinha ânimo em ver aquela obra frutificando, aquele povo tinha ânimo em ver aquela obra crescendo, aquele povo tinha alegria em estar junto, aquele povo tinha alegria de fato em dizer: olha, vamos nos alegrar, vamos para a casa do Senhor. Irmãos, quantas e quantas vezes nós temos vindo para a igreja no automático? Eu acho que é algo que nós precisamos fazer uma ressonância, né? Eu tenho um professor no seminário, Reverendo Sebastião, que ele, nas suas aulas, ele tem um momento da aula em que nós lemos um texto e ele fala: vamos agora para a ressonância. E nós aplicamos aquilo que nós acabamos de ler nas nossas vidas. Eu acho que nós precisamos ficar fazendo ressonância constantemente em nossas vidas. Será que nós não estamos aqui essa noite apenas no automático? Eu vou lá porque eu preciso estar lá, eu sou crente. Eu vou lá porque eu preciso cantar, eu preciso tocar, eu vou porque eu não tenho nada melhor para me fazer. A palavra diz que aquele povo tinha ânimo no trabalho. Aquele povo de fato podia dizer: nós nos alegramos em estar juntos, nós nos alegramos em estar nessa missão. A Igreja Presbiteriana do Lago Azul, irmãos, ela precisa estar animada quando os inimigos se levantarem para atacá-la.
Quando os inimigos se levantam, em segundo lugar, nós precisamos ter uma estratégia de defesa. Se nós olharmos os versos 7 ao verso 15, nós vemos quando Sambalate e Tobias, eles ouviram que mesmo diante de toda a sua objeção, mesmo diante de todo o seu plano maléfico para atrapalhar essa missão, quando eles viram que os muros continuavam sendo reerguidos e que o trabalho continuava sendo prodigioso a ponto de as brechas estarem sendo fechadas, eles tramavam contra o povo de Israel. E mais uma vez nós vamos ver lá no verso 9 qual foi a decisão de Neemias. Porém nós oramos. Quando os inimigos se levantam contra o povo de Deus, a primeira atitude a ser tomada, irmãos, deve ser a oração. O povo ora, recorre ao Senhor, e Neemias tem uma estratégia, sabendo da infiltração no meio desse povo, ou seja, Sambalate, Tobias e todos os outros líderes, eles tramavam: olha, nós vamos nos infiltrar no meio desse povo, e quando eles menos perceberem, nós já teremos acabado com essa missão. Sabe, meus irmãos, tem alguns ditados e eu penso que nós temos que tomar cuidado com alguns ditados populares, mas esses aqui que eu vou dizer para vocês, eu de certa forma concordo com eles. Vocês com certeza já ouviram: a união faz a força. Alguns mais antigos vão lembrar que a gente tinha até uma piadinha que falava, né, que a união faz a força e faz açúcar, né, porque tinha um açúcar, que açúcar é união. Unidos nós venceremos, juntos somos mais fortes. Eu de certa forma concordo com esses ditados. Eu penso que nós, como povo de Deus, nós devemos ter algumas estratégias a fim de que nós nos protejamos, a fim de que o inimigo, ao atentar contra nós tenhamos alguns dispositivos de segurança. Nós vemos que os muros continuavam a ser erguidos, nós vemos que as brechas estavam se diminuindo. É isso que acontece, irmãos, quando nós estamos engajados na mesma missão. Nós temos conversado aqui muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas e talvez últimos meses, que precisamos de uma revitalização, precisamos de um chacoalhar aqui no nosso trabalho. E uma das coisas que eu penso que nós precisamos fazer é isso: estarmos unidos, engajados na mesma missão. Quando eu digo que nós precisamos nos proteger para fechar as brechas, nos proteger mutuamente, não é acobertar o erro ou o pecado do meu irmão, muito pelo contrário. É eu proteger o meu irmão do pecado, é eu exortar o meu irmão se for necessário, é eu chamar a sua atenção se for necessário. Meu irmão, se você continuar indo por esse caminho, você vai dar de cara com o poste, ou você vai cair drasticamente no buraco. Para avançarmos na obra a qual nós somos chamados, nós precisamos ter uma estratégia, sendo uma igreja que prega e vive o fiel evangelho, que prega e vive o que a palavra diz. Calvino, ele tinha um termo que ele usava bastante em latim, que era orare et labutare, ou seja, ore e trabalhe. A igreja do Lago Azul precisa estar forte, unida na oração, unida do trabalho. E quando eu digo forte, eu não estou falando de uma igreja forte financeiramente, eu não estou falando de uma igreja forte impositivamente ou numericamente, mas uma igreja que de fato vive o Evangelho do Senhor Jesus. E como diz lá no Salmo 27, versículo 2, essa igreja que de fato vive o Evangelho, quando os inimigos se levantam contra ela, eles é que tropeçam e caem. Quando os inimigos se levantam, nós exercitamos a nossa fé. Na parte final do texto,
a partir dos versos 16 para frente, nós vamos ver que o povo já tinha entendido qual era a sua missão. O povo já tinha provado e visto quem era o Deus a quem eles serviam. Que esse Deus era capaz de grandes coisas. Esse povo também já tinha um plano estratégico estabelecido por Neemias. A gente vai ver que Neemias, em dado momento, ele diz que parte do povo trabalhava e parte do povo servia como guarda. Em outro momento ele diz que alguns trabalhavam, em uma das mãos tinha uma ferramenta de trabalho, em outra das mãos tinha uma arma, uma lança, uma faca, uma flecha, uma espada. A espada no cinto. Aquele povo tinha, ou então, na verdade aquele povo ele exercitava a sua fé. Eles tinham um plano, aquele povo sabia o Deus a quem eles serviam e aquele povo exercitava a sua fé. Nós vemos que Neemias ele bola uma estratégia, uma engrenagem. Para nós entendermos uma engrenagem, nós talvez precisamos olhar para um motor. Não sei se você já teve a experiência de olhar para um motor em pleno funcionamento, talvez um motor de um carro funcionando. Você vai ver que aquele motor ele tem várias e várias peças, centenas de peças. Às vezes, por defeito em uma pecinha, aquele motor não funciona. Às vezes um relé, né, Luiz? Às vezes um relé trava o carro, e o carro ali potente, o carro com não sei quantos cavalos, e ele, às vezes uma pecinha, uma correia naquele motor. Nós somos como um motor, irmãos, uma engrenagem, algumas peças maiores, algumas peças menores, algumas com a sua devida importância para funcionamento, mas todos nós fazemos parte dessa engrenagem. Nos últimos versos desse texto diz que enquanto uns trabalhavam construindo o muro, outros serviam de guarda. E no final desse texto, Neemias fala que nem quando eles dormiam, eles largavam as suas armas. Aqueles que já passaram pelo exército vão lembrar muito bem como é que era o campo, o acampamento. Você tinha ali a sua namorada, apelidado, a sua arma, o seu fuzil era ali a Falbiana, o fuzil 762, o FAL, e você, em todos os momentos, você tinha que estar com aquele armamento. E eu lembro que, quando eu dormia, eu pegava aquela bandoleira, e amarrava no meu braço e colocava dentro da gandola aqui, dormia abraçado, porque se você perdesse aquele armamento, rapaz, você estava enrolado. Você ia pagar pro resto da sua vida por aquilo ali. E a gente vai ver que Neemias diz aqui em dado momento que aquele povo, nem quando eles dormiam, eles tinham, então eles deixavam de ser vigilantes. Irmãos, eu vejo que o nosso trabalho, ele de fato precisa ser revitalizado em várias áreas. Se nós olharmos e fizermos uma autoavaliação, nós vamos ver que, consequentemente, nós precisamos mudar algumas das nossas atitudes, mudar algumas das nossas práticas, e assim nós conseguiremos revitalizar um trabalho que eu tenho ouvido às vezes por aí que esse trabalho está morto. O nosso Deus, que pelejará por nós, ou que peleja por nós, Ele sabe dos remanescentes fiéis que aqui estão, e Ele peleja, Ele luta pelo seu povo. O povo sabia quem era o Deus que eles serviam, aquele povo trabalhava, aquele povo via o desenvolvimento do seu trabalho, aquele povo, acima de tudo, confiava que Deus é quem iria estar à frente das batalhas. Meus irmãos, nós temos conversado aqui, a liderança da igreja, particularmente nos últimos dias, nós temos conversado sobre a necessidade de estarmos engajados nessa missão, nessa obra, e uma coisa que
nós temos falado uns com os outros aqui, não adianta nós colocarmos aqui o Billy Graham, nós colocarmos aqui o Augustus Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes. Se todos nós não estivermos engajados nesse trabalho, irmãos, pouco nós poderemos fazer, pouco ou quase nada. Esse trabalho não é do Marcos, esse trabalho não é do conselho, esse trabalho não é da junta diaconal, esse trabalho é do Senhor, porque é Ele, como diz lá no final do verso 20, o nosso Deus pelejará por nós, o nosso Deus lutará por nós. Ainda que muitas vezes nós estejamos desanimados, ainda que muitas vezes nós estejamos cabisbaixos, sem esperança, Ele cuidará de cada detalhe de nossas vidas. Ele providenciará os meios para que essa obra seja concluída. Talvez muitos por aí olham para a igreja lá no Lago Azul e pensem que esse trabalho deva ser até fechado, que essa igreja volte a ser uma congregação, que essa igreja volte ou que feche isso aqui tudo, venda esse lugar e abra a igreja em outro lugar. O nosso Deus é que tem lutado por nós nesse lugar, irmãos. Talvez se nós olharmos, fizermos uma projeção, uma prospecção da igreja presbiteriana do Lago Azul, talvez ela não esteja de fato onde nós sonhávamos que ela estivesse. No final de 2024, talvez nós sonhássemos de que essa igreja estivesse em um outro patamar. Mas, irmãos, eu vejo que o Senhor Ele tem cuidado de nós de uma forma tão especial, de uma forma tão grandiosa. E eu convido os irmãos, eu conclamo aos irmãos para que nós estejamos engajados nessa missão. Essa missão que, como eu já falei, é do nosso Deus, o Deus Criador, o Deus transcendente, mas um Deus que se relaciona com a sua criação. Deus não nos colocou aqui à toa e nos jogou, mas como diz aqui em Neemias, Deus pelejará por nós, Deus lutará por nós, Ele é que está à frente das nossas lutas, das nossas batalhas. Para concluir, irmãos, nem sempre nós conseguiremos evitar os nossos inimigos. Muitas vezes esses inimigos serão cruéis, implacáveis. Se nós listássemos aqui os inimigos que possivelmente nós temos ou que fazemos durante a execução da nossa missão, aqui seriam muitos. Como eu já falei, às vezes até inimigos próximos. A palavra nos diz que Deus, sendo rico em misericórdia, sendo rico em graça, Ele deu seu Filho, seu único Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso favor. E a palavra também nos diz que esse Filho de Deus, sendo o próprio Deus, Ele já derrotou o inimigo. O inimigo está com a sua cabeça esmagada, já está derrotado. E é vivendo esse Evangelho de Cristo que nós, de fato, irmãos, nós conseguiremos vencer as adversidades, as lutas que podem aparecer diante de nós. E é pelo sangue de Cristo que nós somos justificados, é pelo sangue de Cristo que nós somos mais do que vencedores. Mais uma vez, então, irmãos, eu os convido a nós estarmos engajados. Nós estávamos fazendo como esse povo de Israel. O cenário era difícil, o cenário era aterrador. No lugar de pedras tinham cinzas. E eu os convido a estarmos engajados nessa missão. Cada um na sua micromissão, se assim nós pudéssemos falar. Cada um aqui tem uma missão. Há aqueles que pensam que não tem nenhuma missão, ou que não tem nenhum trabalho que possam fazer na obra, na igreja. Todos engajados na sua micromissão em prol da macromissão, ou seja, da missão de todos, que é estarmos aqui juntos glorificando e exaltando a Deus. E a igreja do Lago Azul sendo referência nesse lugar aqui,
sendo um lugar em que aqueles que procuram consolo encontrem na palavra, sendo um lugar em que aqueles que procuram mudança de vida encontrem, aqueles que procuram pessoas para se espelharem, que encontrem em nós. É algo difícil de nós dizermos, né? O apóstolo Paulo, ele, em uma das suas cartas, ele diz que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você conseguiria dizer para o seu vizinho, para o seu parente: olha, olhe para mim que você estará vendo Cristo na minha vida? Jesus deve ser pregado nesse lugar, e assim nós encontraremos consolo. Aqueles que necessitam de um refrigério na sua jornada encontrarão refrigério, encontrarão paz. E nós, de fato, poderemos dizer que o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele tem lutado por nós. Que Ele esteja nos abençoando e esteja derramando chuvas de bênção sobre nós. Abaixe sua cabeça. Vamos mais uma vez orar, falar com o nosso Deus. Eu chamo a equipe de música aqui mais uma vez. Pai querido, Deus soberano, continua nos abençoando, Pai, derramando o Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Assim como o Senhor, ó Deus, encorajou esse povo através do Teu servo Neemias, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos encoraje, Pai, diante das adversidades, diante das lutas, ó Deus, que travaremos ou que temos travado, ó Pai. O Senhor é quem guerreia por nós, ó Pai. O Senhor é quem está à nossa frente. Ó Pai, continua abençoando o Teu povo aqui nesse lugar. Que o trabalho feito aqui, ó Deus, seja para engrandecimento do Teu nome, ó Pai. Nós oramos por aqueles que se encontram desanimados, ó Pai, cabisbaixos, aqueles que, ó Deus, têm se entristecido, ó Deus, diante das várias situações da vida, das várias situações, ó Deus, que têm enfrentado. Deus soberano, vai de encontro a cada um nesse momento, ó Pai. Estende a Tua mão, ó Deus, segura, ó Deus, pela Tua poderosa mão. Abençoa os Teus filhos que aqui congregam, ó Pai. Abençoa a liderança, ó Pai, dessa igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor envie para esse lugar, ó Deus, os Teus eleitos. Que nesse lugar, ó Pai, conversões aconteçam, que vidas sejam restauradas, ó Deus, e que o Teu nome, acima de tudo e de todos, seja glorificado e exaltado. Nós oramos agradecidos no santo e bondoso nome de Jesus. Amém.